Boa noite, nós estamos na 14ª live e você é o nosso convidado, convide também outras pessoas. Nós estamos desde o dia 21 de outubro, num propósito de 35 lives. E hoje é a 14ª, né, meu amor? Oh, Uau! uau! Estamos aqui, sejam bem-vindos, nossos amigos, desde o dia 21 de outubro, comemorando nossos 35 anos de casados, nesse propósito de 35 lives, que vamos encerrar no dia 24 de novembro, no Encontro de Casais em Angra dos Reis. E Sim, você é muito bem-vindo para estar aqui conosco, para compartilhar essa live de hoje, para convidar outros amigos também a assistirem. Você pode apertar aí no dando like também, comentando aí da onde que você está, como essa live tem sido bênção para a vida de vocês, tem trazido transformação ou não. E para quem não nos conhece, eu sou a Eliana do Verley. eu sou Verlei da Eliana, E o nosso lema é nos tornarmos sempre, a cada dia, fortalecidos como uma equipe campeã, um um casal casal de de sucesso, sucesso. tendo como lema o nosso, a nossa hashtag Desista de Desistir do seu casamento. E a nossa proposta é ter um casamento duradouro. Existem, sim, muitos casamentos duradouros, mas só que sim, tem sido leve esse Sim, relacionamento, e a nossa proposta é ter um casamento duradouro e com beleza, leveza. sim. E no dia 21 nós falamos sobre a mentalidade renovada, baseada, estamos baseando o nosso tema aqui aliançadamente em Romanos 12, 2, onde quando nós transformamos a nossa mente, nós comprovamos e experimentamos a Tá bom. boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E depois fizemos uma sequência de a pessoa que fica achando aquela mentalidade, fica achando culpados, sendo que é muito melhor nós nos unirmos, unir as nossas forças para achar as soluções dos problemas, porque às vezes ficar achando porquês não vai dar resultado nenhum, só vai trazer distanciamento entre o casal. Falamos também sobre a mentalidade de vitimismo, né, Isso. Verley? A mentalidade de vitimismo é aquela pessoa que ela se acha culpada por tudo. Tudo ela é culpa dela. Então, se o casamento não está bem, se por que que ela nasceu, se ela é realmente a pessoa mais ruim do mundo, e tudo é culpa. Ah, nós tratamos em 3 lives falando sobre o autoconhecimento, sobre o autocuidado e sobre a autoestima. Antes da gente continuar, eu Uhum. quero convidar você a compartilhar essa live. Manda agora para a pessoa que você ama, para o seu cônjuge, para os seus amigos, para os irmãos da igreja, espalhe nos grupos da igreja. Assim nós podemos alcançar muitas pessoas e abençoar muitos casais Sim. também. Também deixe o seu like, que é muito importante para que o YouTube entenda e priorize essa live para muitas outras, entregue essa live para muitas outras pessoas. Clica aí no sininho para que você receba também as informações de quando nós publicarmos novos vídeos. Sim, imagina nós formarmos um grande time de equipe campeã, um casal de Casal de sucesso, é sucesso. isso que nós queremos. E nós falamos também depois em outra sequência de 3 lives sobre a pessoa que tem aquela mentalidade de ficar cobrando a perfeição do seu cônjuge. Sim. Nós nunca vamos conseguir ser perfeitos, Não. porque nessa questão de perfeição, a gente está olhando pela nossa perspectiva e o outro, talvez, nunca vai suprir essa sua perspectiva de perfeição. É Sim. muito mais fácil a gente enxergar que nós estamos num processo de evolução, de melhora. E aí nós falamos sobre a gratidão, falamos das imperfeições, né, de acolher essas imperfeições e também da mentalidade de crescimento. Nós estamos aqui crescendo um com o outro e aprendendo um com o outro. Falamos também sobre a leitura mental. O que é isso? Leitura mental é quando você tenta adivinhar o que seu cônjuge está pensando. Nunca adivinhar. Nunca, nunca, graças a O Deus, né? único que é soberano, que conhece os nossos pensamentos é É Deus, né? Deus. Por isso, é muito importante que o casal fale com clareza aquilo que deseja, o que está pensando, suas dificuldades, seus sonhos, seus problemas, seus conflitos. Por Uhum. isso, nós tratamos aqui 3 lives sobre diálogo real, diálogo claro nas diferenças. Aí nós aplicamos uma técnica, Ferramenta, uma né? ferramenta da psicologia, que é o DISC. Então, falamos primeiro numa live 1 sobre o dominante,
e Sobre o influente, influente, e uhum, falamos na live 2. sobre o estável e conformidade, né? Muito bem. Então, aí são ferramentas para você conhecer um pouquinho a sua personalidade e conhecer também a personalidade do seu cônjuge. Demos uma pincelada nessa ferramenta que tem sido muito bem aplicada aí Sim, para conhecer a personalidade, não só o temperamento, porque o temperamento é apenas um bracinho assim da personalidade do ser humano. E como psicóloga, a gente analisa o ser humano por completo e não só uma área. E hoje nós temos algo muito especial aqui para nós. Vamos falar sobre essa mentalidade de rigidez, mas trouxemos um convidado especial e queremos convidá-lo aqui já para abrir a câmera. O André Coco, seja bem-vindo, Olá, olá. André. Boa Para quem não noite. conhece o André, é o nosso filho caçula. Nós temos dois filhos, o Verley Júnior, que já está casado, já quase vai fazer 3 anos, com a nossa princesinha Karenzinha. E o André é o nosso filho, tem 24 anos. Ele tem estado aqui junto conosco no Instituto Verley e Eliana. Ele é um dos sócios aqui dos nossos sócios aqui do Instituto Verley e Eliana. Tem nos acompanhado aí nas nossas palestras, tem nos dado muito direcionamento aí, como CEO da empresa também, junto conosco. E hoje nós convidamos ele aqui para ele estar junto conosco, falando dessa mentalidade de rigidez que muitas vezes nós, como pais, temos, né? Então vamos dialogar sobre isso. É possível trazer. A equipe campeã, a metodologia da equipe campeã para os filhos também, e a gente vai comprovar isso hoje, que a gente pode formar um grande time de equipe campeã, não só entre o casal, mas também trazer a metodologia para os nossos filhos também. sim, exatamente. Ô, André, deixa aí sua palavra de inicial, né? Como é estar aqui com seus pais nessa live, que a questão da rigidez, né? Que muitas vezes os pais ficam tão rígidos no tratamento dos jovens, dos seus filhos, dos adolescentes, das crianças, e que nós estamos numa geração e vocês estão em outra, né? Vocês têm uma outra visão de mundo, enquanto a gente tem uma outra visão pela idade, pela experiência, enfim, são coisas, são visões de mundos totalmente diferentes, E né? são ciclos de vida Sim, diferentes também, né, que exatamente, nós sim, temos. Não existe o certo, não existe errado, exato. mas dá para a gente equilibrar essas nossas diferenças. Aí entra a equipe campeã, Um né? casal de sucesso, uma família de sucesso. Boa noite, boa noite. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Boa noite, pessoal que vai estar assistindo a live e tanto gravada. Acho que é uma honra poder estar aqui com vocês e ver todo esse caminhar que vocês estão fazendo. É um trabalho muito lindo e estamos juntos nessa, para ajudar a casar, ajudar famílias a estarem melhor convivendo e estando mais estruturadas. E é um prazer. E respondendo a sua pergunta, pai, eu acho que, primeiro, estou me formando em psicologia, esse semestre estou me formando, Uhul, mais um e, psicólogo na família. e, além da psicologia clínica, estou seguindo o caminho da psicologia esportiva, então já estou trabalhando na área, tenho ali uns contatos com o esporte, então trazendo um pouquinho da psicologia esportiva, como para alta performance, para motivação, ansiedade, então, tem sido um trabalho bem muito bom. E respondendo a sua pergunta, pai, sobre essa rigidez, eu acho que o que eu vejo é que muitas vezes a rigidez ela é dos dois lados. Acho que tanto dos pais de não entenderem a nova geração e de não saberem dialogar com uma galera mais jovem. E às vezes quando tenta, usa umas gírias que fica até meio sem graça, assim, né? Que fica, putz, o que ele tá tentando fazer, né? Então acaba aquela forçação de barra, às vezes acontece muito da geração mais velha tentando se aproximar com a geração mais nova. E que eu vejo também, às vezes, a geração mais nova com essa rigidez com a geração mais velha. Então, eles não sabem de nada, eu já sei tudo, eu já tenho conhecimento de tudo, já tenho a minha experiência, então eu não preciso ficar ouvindo essa geração mais velha, porque não vai trazer nada de bom. Então, muitas vezes é esses dois lados, né? A mãe já falou muito que é esse equilíbrio, né? É os dois lados buscando se entender, os dois lados buscando
estarem juntos, porque eu realmente tenho uma criação, né, diferente do que vocês tiveram da dos seus pais. Não só pelos pais de vocês, mas também pelo convívio que eu tive na escola, na faculdade, são outras pessoas, né? São outras realidades. Que legal, Legal. André. Aí a gente fala muito sobre sistemas familiares diferentes, né? Nós trouxemos uma herança da nossa educação, o Verley trouxe uma, eu trouxe outra, totalmente diferente. E quando nós nos unimos, nós fomos idealizando o nosso sistema Sim. familiar. E por isso também nós trouxemos um sistema familiar diferente para vocês também na educação de vocês, né? E aqui nós colocamos o título da atenção à união. Como a mudança de mentalidade transforma relações entre pais, filhos e entre o casal. A empatia é como um abraço quentinho em um dia de frio, mostrando aos filhos que sempre vocês estarão lá para eles, mesmo nos momentos mais difíceis. Um abraço vai além das regras, um abraço vai além da disciplina, um abraço, ele mostra aquela empatia, né? O Aquela... filho tem que sentir que ele é acolhido, Isso, né, pelas pessoas principais da vida dele, onde tem que se transmitir o amor, que são os pais, não sim, é? sim, Então, imagine por um momento um lar onde regras são necessárias, mas onde um calor de um abraço é mais forte do que qualquer norma, onde os pais não só lideram com palavras, mas com o coração. Quando a gente fala aqui do abraço, a gente está falando desse estado emocional, né? Da sim, gente também trazer esse acolhimento para o filho, não só ser um ditador. Né? Não ser um ditador, não só não é ser um ser, ditador dentro que dita as leis, que dita as regras, eu mando aqui, você tem que me obedecer. E normalmente os filhos sempre perguntam por quê. é, Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que fazer aquilo? E às vezes os pais não têm porque, resposta para sim, os porquês. Os pais simplesmente falam, é porque eu mando em você. é. Não é? Então, assim, a gente precisa entender que caminho aí que a gente está seguindo como pai, como mãe. Olha só, criando uma conexão que transcende o poder do controle e atinge o núcleo da empatia e do amor. Muitas vezes a rigidez nas relações com os filhos constrói muros. Olha aí os muros de novo aí, né? Sim, Enquanto o desejo de todo pai e mãe é construir pontes. Olha aí. O muro, o que que é? O muro aqui é entre nós dois, eu não vou sim. enxergar. E um muro entre os filhos, a gente não enxerga os filhos. Mas quando a gente constrói pontes, a gente caminha junto para encontrar o filho lá do outro lado, né? Olha só que lindo. Isso é muito legal porque na nossa relação entre pais e o André, quantas pontes nós construímos ao Uhum. ouvir a opinião do André, ao dar espaço, né, André, para você expor as suas opiniões, não ser rígido, você tem que fazer assim, desse jeito. E queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, para que a gente converse aqui sobre essa ponte que a gente cria entre nós, né? Essa dando voz para você, dando Uhum. essa abertura para que você exponha a sua opinião e, e muitas vezes é difícil, né? Na minha geração eu não enxergo assim, né? É completamente diferente, mas quando a gente ouve, André, poxa, é uma visão de mundo diferente, a gente aprende muito um com o outro, né? A gente aprende a deixar de ser teimoso, né, Verlei? Porque muitas vezes pai e mãe parece que é tão teimoso, né? E ouvir uma opinião diferente ajusta, né? Ajusta. Traz esse ajuste para nossas escolhas, né, André? É verdade, é verdade. Eu acho que isso é muito engraçado, né? Porque a gente tem convivido mais junto, né? A gente trabalha em casa, nós três, então a gente convive muito junto. E aí a gente vai vendo essas questões dessas pontes sendo ligadas, né? Desses diálogos têm que ser estabelecidos, e muitas vezes vai ver essas discordâncias de opinião e tá tudo bem. E eu acho que é essas discordâncias que elas são importantes para construir algo, né? E muitas vezes elas vão ali, desde coisas pequenas ali, quem vai levar o lixo, ou, ou muitas Quem vezes vai no supermercado, né, que vai no André? supermercado, ou muitas vezes até de coisas, por exemplo, teológicas. Mas que tá tudo bem nessas discordâncias se elas forem faladas com respeito, com clareza, com objetivo, se elas forem abertas para ter esse diálogo, né? E Uhum. vocês criaram eu e o Ju, né?
com muito disso, de que a gente pudesse colocar a nossa opinião sem agredir, né? Sem colocar adjetivos, sem colocar falas pesadas, e isso ajudou muito ao nosso senso crítico também a ser desenvolvido, assim. Uhum. De a gente enfrentar situações lá fora e de a gente, não, isso eu não concordo, mas eu posso conviver. Ah, ou eu Uhum. não concordo e não preciso estar aqui. Então, Uhum. de a gente poder ponderar dessas questões, né? Sim, uma das coisas que quando nós nos casamos, quando a gente namorava, o pai do Verley faleceu. Era o pastor Moacir Coco, faleceu em 87. O Verley tinha 18 anos e foi um choque, Foi. foi algo inesperado, porque o pai do Verley falava assim: Verley, quando você fizer 18 anos, eu vou conversar com você, vou mostrar o mundo para você. E quando o Verley fez 18 anos, esse pai não estava mais É verdade. presente. Sim, E quando nós nos casamos, nós falamos: com os nossos filhos será diferente. é verdade. Nós vamos já ensinar os nossos filhos a saberem fazer tomadas de decisões e fazer escolhas, a ter autorresponsabilidade, porque se um dia nós não estivermos aqui, eles saberão tomar as decisões deles e fazer escolhas, mesmo Sim. que tenham consequências. E eu lembro que na questão até de prova, de estudo, na escola, desde pequenininho, você não quer estudar, você vai sofrer a consequência lá na hora da prova, não é? E a gente nunca precisou forçar nenhum dos Nem os dois, né, dois. Verley? Você tem que estudar, já marcou horário de estudar, já fez lição. A gente foi colocando neles essa autorresponsabilidade que toda nossa escolha tem uma consequência, não é, André? E a consequência seria não tirar uma nota tão boa. E a Sim, gente nunca teve dificuldades com é eles, né, na verdade. escola, acompanhando, olhando tudo, mas deixando eles tomarem a responsabilidade deles, a começar pelos estudos. Eu lembro também da questão financeira, a criar os cofrinhos, né, do que era para doar, do que era para guardar, do que era para gastar, guardava as moedinhas lá e tinha até as ofertas da igreja, que já era tudo separadinho. Lembra disso, André? Uhum. Sim, eu lembro da caixinha, né? Da caixinha que se fazia a separação. Sim, e aí isso tudo a gente foi gerando essa autoeducação, né? E a gente hoje na psicologia a gente fala essa psicoeducação Sim, sobre os nossos filhos e crescer com responsabilidade, né? sim. Queremos trazer aqui uma metáfora sobre a relação de pais e filhos. É como um rio. Se os pais forem rígidos, como uma represa, tentando segurar, né, tentando controlar cada movimento da água, eventualmente a pressão acumulada, o rio vai transbordar, causando muitos danos, né? Agora, se os pais forem como margem flexíveis, olha que interessante Uhum. isso, que guiam o curso do rio sem sufocá-lo, a É. água flui livremente, alimentando a terra ao redor e criando um Uhum. ambiente fértil e harmonioso. Assim, ao substituir a rigidez por uma mentalidade renovada, os pais permitem que o amor e a conexão fluam naturalmente, fortalecendo os laços Uhum. com seus filhos. Olha que interessante Sim, isso. muito. Eu amo a metáfora do rio, né? Eu É, acho que a nossa vida, eu sempre falo isso aqui em casa, que a nossa vida é como um curso de um rio, sim, né? Então, deixa o rio fluir, ele vai encontrar algumas coisas pela frente, são coisas inesperadas, mas a gente sabe que ele vai desaguar no lugar certo, né? exato. Então, nós estamos, é possível trazer Romanos 12:2 nesse relacionamento de mudança de mentalidade no relacionamento entre pais e filhos Filhos. também. E olha o que diz aqui Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nesse contexto, entre pais e filhos, essa mudança de mentalidade é fundamental. A rigidez e o controle excessivo são frequentemente moldados por padrões antigos que priorizam a autoridade sobre a conexão. E a renovação da mente, nesse caso, significa deixar de lado essa mentalidade rígida e abraçar uma abordagem baseada em empatia e compreensão. Nós Sim, temos falado muito aqui da gente viver a paz dentro do nosso lar. E quando a gente entende que essa paz, tanto no relacionamento, pode alcançar os nossos filhos também, a gente consegue produzir isso com essa mudança de mentalidade, né? sim, Se eu ficar pensando o tempo todo em coisas negativas sobre o meu filho,
quando eu pronunciar, eu vou trazer coisas negativas sobre o meu sim, filho. Mas quando a gente olha para as qualidades que eles têm, que os filhos eles são bênção nas nossas vidas, a gente muda o nosso estado emocional e a gente tem esse lado compreensivo e empático também. O sim. Quer que que você comentar? acha, André? Não, acho que é muito legal essa metáfora mesmo, né? E observando é bem o senso comum, assim, né? Não tem nada científico por trás, mas o que me traz é que muitas vezes quando a casa ela traz essa rigidez ou quando ela é uma represa, os filhos são os que mais tentam fugir disso, assim, né? E às vezes são tratados como rebeldes, às vezes são tão tratados como os maus, a ovelha negra da família. O E bode o bode expiatório. expiatório, e porque é uma forma de quebrar essa represa que está bloqueando ele, né? Seja a forma de pensar, seja a forma de, às vezes, um trabalho. Às vezes a gente vê situações de a família inteira é uma geração de médico. Ah, o filho também tem que ser, porque ou de advogados. Mas será que o filho quer isso? O filho quer seguir a profissão do pai? Às vezes quer fazer uma outra coisa. Às vezes quer abrir uma empresa. Talvez a faculdade nem seja questão, quer abrir uma empresa. Mas é tão fechado, né? E, e a paz tem que ser o principal no lar, né? Se a Uhum. paz reina, o diálogo flui, essa rigidez ela é quebrada. Então a paz ela é o alicerce principal ali, né? Na Sim, relação. Legal. E nada melhor do que conviver no lar em paz, né, André? Sim. Às vezes eu tô aqui em casa e falo, nossa, nem parece que tem criança dentro de casa, porque é um silêncio tão mas gostoso, tem né? criança em casa. Só os Não tem sustos, né? Só os criança dentro de sustos. casa. A gente costuma dizer aqui que o Verley é a nossa criança bagunceira, né, Verley? Verley é que é o nosso bagunceiro, de trazer esse movimento É. todo, né? Porque ele é isso é muito elétrico, né, Só, Gá? Mas aí exatamente. cada um tá trabalhando no seu canto, a gente trabalha em casa mesmo, eu como psicóloga atendo online, o Verley presta serviço, né, e Na área de trabalha TI. online, o André também trabalha online, então cada um no seu canto, está aquele silêncio gostoso, aí eu vou para a cozinha e coloco louvor, né, É, coloco música, né, gostoso. Então nada melhor do que a gente trazer essa paz, cultivar, né, a paz é um cultivo e, dentro de e casa. quando precisa tratar algum assunto, precisa resolver alguma questão, nunca a gente coloca adjetivo negativo, né? Uhum, Nunca a gente coloca um adjetivo que venha diminuir o outro, pejorativo, né? sim, Nunca. A gente trata a situação, resolve o que precisa resolver, com respeito, ouvindo o outro, uhum, para que a paz permaneça. O sim, problema acontece, vamos resolver o problema. Agora, nunca destruir a uhum, paz. Resolvendo o problema, continua da mesma forma, em paz, alegre, feliz, sim. né? E resolvendo as situações no seu dia a dia. E olha o que nós encontramos aqui em Romanos 12, 9 ao 10. Isso antes do lado dos versículos base, né? Depois dos versículos base, nós. O amor seja sincero, odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a si próprios. E olha só, esses versículos nos convida a construir relacionamentos familiares baseados no amor sincero, respeito e dedicação mútua. Ao aplicar esses princípios, pais podem criar um ambiente seguro e amoroso para seus filhos, onde a honestidade e a comunicação são valorizadas. É, E nesses dias a gente tem falado muito sobre a comunicação verdadeira, né? Então, não tente enganar seus filhos, eles sabem. Eles veem tudo e eles percebem tudo. é, é, Estamos atuando em um palco e muitas vezes eles estão ali no auditório nos assistindo e sim, vendo as coisas que a gente acha que não estão vendo. sim, Então não tente enganar seus filhos, sejam espelhos para eles, espelhos do bem, exato. não é? Para que eles levem também esse legado à futura geração deles também, não é? Porque muitas vezes o casal fala assim, ah, eu não brigo perto dos filhos. Ok, tá bem, eu acho que é um. Mas os filhos percebem o mal-estar dentro de casa, né? Eles percebem que os pais não estão bem. E aí, quando tenta esconder ou é melhor resolver, ou melhor que o casal resolva e fique em paz e tenha um lar de paz. Agora, os filhos são reflexo dos pais Sim. também, né? São um E se os espelho dos filhos também pais. já tiverem uma idade que ajude também a compreender isso, nada melhor do que chamar os filhos e expor a situação e resolverem juntos, né? Porque muitas vezes os filhos vêm com ideias
que talvez nós, como casal, não estamos vendo, não estamos Sim, percebendo, e os filhos nos ajudam, né? Trazer essa proposta que a gente não tem como não falar sobre equipe, é. não tem como não falar que é possível viver a metodologia da equipe campeã juntamente com os filhos, ampliar essa nossa metodologia de equipe, que é baseada nos três pilares, que é o poder das diferenças, o poder da companhia e o poder do compromisso. Ao invés de nós dois ficarmos numa equipezinha de dois, a gente pode ampliar essa nossa equipe e formar uma equipe muito grande com os nossos filhos. Uma família campeã, É, uma família de sucesso. O que que sim, você acha, André? Ah, com certeza, né? Acho que a metodologia, ela é muito flexível, né? Ela pode ser tanto familiar, ela pode ser tanto numa empresa, ela pode ser tanto por casal, porque ela é essa de poder das diferenças. A gente vai estar, as pessoas têm a diferença. Dentro da família, vai ver a diferença entre o pai, o comportamento, ou do comportamento da mãe, e entender essas diferenças ajuda muito dentro de casa, né? Da companhia também. Às vezes eu lembro da situação do pai ter que ir trabalhar lá em Brasília, viajando. E como eu fui com. E o Ju vinha pra. A gente morava em Jundiaí, o Ju ia pra Campinas, então eu ficava muito com a mãe, nós dois ali, e a gente foi a companhia um do outro nesses 2 anos, né? E, e o poder desse compromisso, né? Tá os três, ou os três, porque nós somos três aqui hoje, mas Uhum, toda a família está unida no mesmo propósito, né? No mesmo alvo, sim. né? Uhum. E nessa união toda, assim, da equipe campeã, nós gostaríamos de convidar você a fazer parte da nossa comunidade aliançadamente, sim. para que nós juntos conseguimos renovar a nossa mentalidade e formar esse grande time de equipe campeã. Nós deixamos aqui na descrição do vídeo 2 links para que você faça assinatura para entrar na comunidade aliançadamente. Tem uma assinatura semestral e tem outra assinatura anual. E vamos juntos, gente, trabalhar e batalhar pela nossa família para que a gente deixe um legado de sucesso à nossa geração. Então, deixamos esse convite aí para vocês. Venham estar conosco nessa comunidade aliançadamente. Porque muitas vezes a mente, né, tem uma crença, nós temos uma crença, e essas crenças são limitantes, essas crenças trazem problemas para a família, dadas de né, de todo um histórico de vida, enfim. E por isso que aliançadamente é uma mudança de mente para um casamento aliançado. E você pode melhorar e transformar o seu casamento nessa comunidade, né? Sim, e além disso, nós temos também o nosso livro devocional 365 Gotas de Amor. Gente, vocês não sabem, mas o André acompanhou toda a produção desse nosso livro, tanto o André quanto o Verley Júnior. Então, aqui tem dedinho do André aqui também, né? Em cada Inclusive, tem a, pilarzinho. a Oi, Dé. dedicatória ali também, né? Tem, tem a Até- dedicatória dele aqui, a coisa mais linda. Então, vocês podem adquirir para que você se torne mesmo essa equipe campeão, casal de sucesso. Entra lá no nosso Instagram, Instituto Verlei Eliana, lá no link da bio. Vocês podem adquirir o nosso livro e nós enviamos para você em qualquer lugar do Brasil. Sejam Uhul. bem-vindos. Falando aí no poder das diferenças, os pais e filhos têm suas perspectivas e hábitos, valores que devem ser reconhecidos e respeitados. Reconhecer essas singularidades enriquece a relação, promovendo um ambiente de aprendizado contínuo. Por isso, incentivar o diálogo aberto, isso que é muito importante, um diálogo Uhum, aberto, onde os dois possam expor conversar, expor suas opiniões, suas ideias, sua visão de mundo e ser flexível, uhum, né? Ajuda a criar essa empatia e compreensão, promovendo um espaço seguro. Olha que uhum. interessante, para trocar ideias autênticas. Olha que versículo maravilhoso de Romanos 15:7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou. Que lindo, Que Verlei. lindo, né? A fim de que vocês glorifiquem a Deus. A gente fala muito em aceitar o outro, aceitar a pessoa lá fora, mas dentro de casa, Uhum, aceitar o outro do jeito que ele é, aceitar o filho da forma que ele é, das opções que ele tem, das ideias dele, da personalidade dele, muitas vezes é um desafio, né? uhum.
Concorda, André? Concordo, concordo. Olha aqui um exemplo, ó, respeitar os gostos, as opiniões diferentes entre pais e filhos, incentivando conversas que deem voz a todos, sem julgamentos. Flexibilizar horários e expectativas, ajustando a rotina familiar de acordo com as necessidades de cada um. Então, assim, gente, é um desafio. Quando os filhos nascem, a gente não recebe o manual e cada filho é diferente um do Sim, outro. Nós falamos esses dias sobre personalidades, os filhos também, cada um nasce com a sua personalidade. Mesmo que sejam gêmeos, os filhos são são diferentes. E diferentes. a gente, esse pilar, esse primeiro pilar aqui que sustenta a equipe campeã é fundamental para que a gente viva essa harmonia no lar. E o Sim. nosso segundo pilar é o E, poder da é, companhia. e antes de entrar na poder da companhia, é legal Aham. porque os pais também não são os mesmos para criação. Então, então É verdade. o Ju, quando vocês tiveram o Ju, vocês tinham uma faixa etária diferente de quando me tiveram. É verdade. Quando Vocês vocês têm uma tiveram diferença de 8 anos, né? de 8 anos, então você já tinha uma experiência muito maior, você já tinha uma outra mentalidade. Mas você pode pensar, mas se for gêmeos, de gêmeos vai ser diferente também. Não, Aham. não questão da idade, mas em questão de como o filho se comporta nas situações, a Sim. criação dos pais vão ser diferente desses gêmeos um para No- o outro. Nossa, Dé, você trouxe É. agora o momento nostálgico, né? Porque quando o Ju nasceu, eu só tinha 22 anos. E Eu quando você 25. nasceu, eu estava prestes a completar 30 anos. Então, realmente, nós não éramos mais os mesmos pais do Ju, né? Sim. É, O Ju, acho que a gente foi muito mais rígido, né? Com o Ju, foi muito mais rígido. E talvez até por causa da personalidade dele. O André, como tem uma personalidade mais maleável, talvez a gente não tenha sido tão rígido assim. é, E olha só como a gente vai se ajustando à personalidade do outro e a gente vai se ajustando mesmo aos nossos ciclos de vida, né? sim. Totalmente diferente. Bom exemplo, André. Sim. Boa lembrança que você trouxe agora e bem assim emocionante É também, né? verdade. Falando sobre a companhia, O vínculo familiar se fortalece quando os pais e filhos passam tempo juntos de forma significativa e prazerosa. Criar momentos de qualidade, demonstrar apoio incondicional e construir memórias positivas são práticas que aumentam a confiança e reduzem a rigidez. Falar em memórias, eu lembro aqui do André. O André sempre gostou muito de esporte, né? Nada, né? Tá aí se formando aí voltado para psicologia esportiva, e eu lembro dele pequenininho, já com roupa de esporte, né, com uniforme de esporte, São Paulo. a bola aqui do lado, chuteira, meião, pai, vamos jogar hoje. Chegava no sábado, né? É, Pai, vamos jogar hoje. E não importava, gente, se ele não conhecia, se ele conhecia ou não conhecia ninguém. Ele chegava lá no parque, se tinha um campo de futebol, alguém jogando, mesmo que fosse adultos, ele se enfiava no meio e ia jogar, né, André? Onde tinha um grupinho, você estava no meio. Me sentiu adulto, né? Me sentiu... E chegava em casa suado, né? E quando o time perdia, então, né? O São Paulo perdia, aí chorava, fazia um drama, né? Então, Hum, o André sempre foi muito intenso aí nas torcidas e até hoje. Ele estava ainda agora assistindo a corrida aqui no autódromo, né? Que São estava Paulo. acontecendo aqui em São Paulo. a O Fórmula André 1. gosta muito de esportes, né? Traz muito conhecimento para gente, né? Das competições aí e de muitas outras coisas, né? Sim. Uhum. Quantas vezes, né, Dé, a gente foi junto, tanto no campo, no estádio, quanto assistir ao futebol americano lá em Brasília, né, que Uhum. tinha. E foi tão, sempre momentos muito agradáveis, muito gostosos, sempre é, essa companhia de estar junto com o filho em momentos tão especiais que marcam, não é verdade, André? A marca, Sim. com certeza. Eu acho que vocês estavam falando, né? Eu lembro de algumas, assim, né? Eu ia falar justamente essa do parque, acho que da bola, né? Acho que é bem marcante. Mas lembro também, por exemplo, que a gente ia maratonando Star Wars em casa, assistindo todos os filmes, ao assistindo a sequência do Rock Balboa também, os É 6 filmes mesmo. Sim. em sequência. Então são coisas, pequenas coisinhas que marcam, né?
que deixa Uhum. ali e não se esquece mais, né? Sim. Sim, o que é interessante, como a gente aprende quando é conversar com o André sobre política, sobre geopolítica, sobre mapas, ele tem os mapas, o mapa mundi de cor na cabeça, ele consegue falar as capitais, ele consegue falar os países, ele consegue falar sobre essa ligação política, da geopolítica mesmo, né, que acontece assim entre os outros países, essas questões das guerras, o André tem assim essa mente tão aberta para trazer, né, as explicações para a gente. Tanto que a sua primeira faculdade você queria fazer história, né, André? De tanto que você gosta de buscar conhecimento. Ontem a gente estava conversando sobre dinossauros, né? E ele trazendo esse conhecimento sobre dinossauros. Essa semana eu fiz o André maratonar uma série, porque ele começou a comentar comigo sobre uma série futurística que era super legal. Eu me interessei. Com 9 episódios, e aí nós maratonamos juntos, né? Eu A nem consegui série. acompanhar. Conseguimos maratonar 9 episódios em praticamente quase 2 dias, assim. Ele fica inconformado, porque não pode falar de série para mim, porque se eu começar a assistir, eu não consigo parar, não é, André? É Mas, assim, verdade. é o poder da companhia, estarmos juntos. E olha o que diz em Salmo 133:1: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Gente, às vezes a gente fala lá na igreja sobre esse salmo, né? Que a igreja tem que viver em união. Mas como a gente pode, né, trazer esse salmo também para a nossa convivência familiar e viver essa união nessa convivência familiar? Então, gente, a metodologia da equipe campeã, ela pode ser aplicada. Olha que lindo, né? Essa metodologia que Deus nos deu através da nossa experiência aí de 35 anos de casados, ela pode ser aplicada também na convivência familiar. Poder do compromisso é o O terceiro terceiro pilar. pilar. O compromisso de construir uma relação baseada no respeito e na empatia. Requer que os pais e filhos estabeleçam acordos claros sobre limites, responsabilidades e comunicação. Uhum. Quando a gente tem o acordo claro, quando é claro a expectativa do pai, quando fica clara a expectativa do filho, fica muito melhor esse respeito e empatia. Isso promove uma convivência saudável e ajuda a manter práticas que fortalecem o relacionamento ao longo do tempo. Engajar-se de forma consistente em encontros para alinhar expectativas e discutir questões pendentes reforça o compromisso mútuo e gera um ambiente de paz e colaboração, Sim. né? Por isso é importante parar para ouvir, ter um ouvido, uma escuta ativa naquilo que o filho está falando, Uhum. né? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12:18. Hoje só deu Romanos, hein? Que linda essa carta, né? É. E olha um exemplo aqui que nós trouxemos: criar um acordo sobre a divisão de tarefas domésticas e a manutenção da privacidade, onde todos se sintam responsáveis pelo bem-estar da casa. E aí entra a equipe. Não existe aqui em casa, ai, a Eliana é a dona da casa. Eu não sou dona da casa. Todos que moram na casa são os donos da casa. Sim. E todos que moram aqui têm responsabilidade sobre a casa. Ontem a gente estava juntando lá os lixos, lá no saco, lá, o que o Verley ama, gente, levar o lixo, porque ele ama sair daqui do nosso apartamento e andar um pouco pelo condomínio, leva lixo, conversa aqui com os vizinhos. Depois Sim, ele vai, atravessa a rua, aqui à em frente. frente do nosso condomínio tem uma padaria. Olha que coisa boa. Ele vai lá, conversa, conhece todos os colaboradores lá da padaria, toma um cafezinho e ele ama esse percurso. Aí ontem a gente estava, André, você também poderia levar o lixo. Aí a gente ficava, mas a gente vai tirar essa oportunidade da alegria do Verley de andar pelo Não, não, condomínio. não, não vai não, não vai não. Mas a gente tem as responsabilidades aqui, né? Do cuidado da casa, né? De a gente estar atento às situações. E a gente viaja muito para palestrar, às vezes o André fica aqui e ele dá conta tudo, até de fazer a própria alimentação, né, André? Ah, sim, né? E se não dá pra Coloca roupa para fazer, lavar. ou pede no iFood, né? Essa questão eu achei muito legal aqui, a questão da privacidade, né? Nós três moramos, né, no apartamento e como você falou, André, a gente trabalha home office, né? Tanto eu, quanto sua mãe, quanto você, todos nós estamos aqui o tempo inteiro. E essa questão da privacidade, ela é muito importante, né, Dé? Ah, com Uhum. certeza, né? E às vezes o pai é o que mais tem reuniões, assim, né? E como um bom italiano, né?
a voz mais alta. Então, a gente já se acostumou, né? Desde a pandemia, já são 4 anos, né? Então a gente já fecha a porta, já deixa lá e respeita, não fica lá, ô, baixa essa voz, né? A gente busca ter outras soluções para respeitar também o jeito que Sim, o pai é ali nas reuniões sim, e conviver bem, né? Então, Sim. ou às vezes eu fecho a minha porta, quando eu tô em reunião também eu fecho a minha. Então sim, a gente vai se ajustando, né? Vai tendo esse sim. ajuste. Eu acho que essa questão da privacidade ela é muito importante. Isso é um respeito ao outro, né? Sim, É, e a gente aprendeu às vezes até dar risada, né? A gente dá muita risada aí com as nossas diferenças, nesse ciclo de vida totalmente diferente. Eu estou com 53 anos, o Verley está com 56, 4 anos para 60. o André está com 24. Então o André parece que já vai percebendo, né? Nós já estamos chegando já a 60 anos. Já não somos mais aqueles novinhos de 30 anos, já temos tanta diferença. E a gente fica, ai, gente, a gente não quer envelhecer, não quer envelhecer. A gente vai E percebendo, o né, André vai. pela teimosia, né, que vai aumentando. Teimoso aqui. O esquecimento, né, Virley? André, a gente esquece muitas É. coisas. Nossa, André, mas tem muita história aqui na cabeça para lembrar. Tem algumas coisas que a gente não lembra e o André dá risada. Vocês estão envelhecendo, né? Nas viagens, né, que nós fizemos, as viagens para a Itália, como foi importante a presença do André, com a visão Foi. mais jovem, com agilidade lá no No Map, no celular, né? Maps, lá no, Fazia vocês andar, né? fazia a gente Já, andar. bastante. Nossa, né, que E o Verley sempre querendo parar para tomar cafezinho, um para ir ao cafezinho. banheiro, era cafezinho. O André louco da vida, porque já estava, né, o horário ali, tudo muito previsível. André, fazer uma viagem com o André, gente, é excelente, né? Porque ele consegue fazer todo o roteiro da viagem, conduzir a gente de uma forma muito linda, né? Então Sim. foram 2 meses que nós passamos o ano passado lá para tirar a cidadania, junto com o André, tirar a cidadania italiana, e o André foi um bom companheiro para Obrigado, gente. obrigado. E nesse compromisso aí, né, de estar junto aí com os pais, né, e Respeitando o outro, sim, respeitando a as nossas privacidade, as nossas limitações. limitações. Limitações? Tem limitações? Eu também, né? Eu também. As mesmas limitações também. Não esqueça aqui de comentar, de dar seu like, de compartilhar essa nossa live que está sendo muito especial hoje com o nosso convidado André, para você que está chegando agora, nosso filho aí, André, que está aqui conosco. E a gente está aqui nessa proposta de mostrar para vocês que a metodologia da equipe campeã ela é aplicável para toda a família. Sim, E olha aqui. Ela é aplicável entre os pais, os filhos e transforma a dinâmica familiar de uma convivência rígida para uma interação empática e cooperativa. E ao reconhecer as diferenças, cultivar o tempo de qualidade e assumir um compromisso com respeito e comunicação, a família se torna mais unida e capaz de enfrentar desafios com leveza e amor. amém. Eu estava lembrando aqui de algo muito lindo, assim, o André foi dado por Deus, assim, de uma forma especial. As nossas 2 gravidezes, né, Verley, foi, assim, programada. A Sim, gente falava assim, quando Deus falar, é hora de ter um filho, nós vamos ter. E com o primeiro foi assim, Deus falou conosco, com o Verley Júnior, Deus falou conosco que era o momento de engravidar, e depois de 7 anos, quando o Verley Júnior estava com 7 anos, Deus falou conosco, a hora de ter o segundo filho. E eu lembro que na primeira ultrassom, para ver o sexo do bebê, quando estava grávida do André, o Verley Júnior tinha 7 anos. O Verley não pôde estar comigo, foi com a nossa amiga Rose, e o Verley Júnior também foi. Quando ele viu o médico falando que era mais um hominho, ele, ele olhou assim para mim e falou: Mãe. Não tem problema que seja mais um hominho, porque eu vou para a Iugoslávia construir uma igreja com 7 colunas e o André vai ser o companheiro de foi. vocês. Gente, olha, ele só tinha 7 aninhos. Aí no orelhão, na época não tinha celular, liguei para o Verley no orelhão, falei, Verley, e o nome? Que nome que a gente vai dar? E ali a gente escolheu o Andrezinho. Andrezinho. Parecia que ia combinar muito, André Henry. E para mim que o André tem essa carinha de André Henry. E hoje é o nosso companheiro, é o nosso sócio
negócio, temos essa empresa juntos, né, do Instituto Verley e Eliana. O André vai voar muito aí como psicólogo ainda. E o Verley Júnior não foi para a Iugoslávia construir uma igreja com 7 colunas, mas ele é um arquiteto, né, mestrado em arquitetura. Então, Deus foi conduzindo assim a nossa família. E o André é o nosso presente Sim. mesmo, né? O André, ele acordava, bebezinho, ele já acordava feliz, sorrindo de Sorrindo. manhã. Foi a alegria da nossa casa, um presente de Deus que formamos juntos aí como pais, com o Verley Júnior. Foi que hoje, até hoje, ainda eles são companheiros, são amigos. Então, nós agradecemos, André, pela sua vida, por você ser essa pessoa tão especial que completa a nossa família, viu? E nós profetizamos sobre a sua vida, as bênçãos Sim. do Senhor, que os seus caminhos sejam alargados, que Deus faça brotar riacho no deserto e caminhos no ermo, e que você conquiste aquilo que Jesus já conquistou por você lá na cruz do Calvário, que é essa graça maravilhosa que já foi dada pela sua vida, e que receba, sim, essas Sim. bênçãos do Senhor e que você continue sendo essa pessoa tão especial e que seus sonhos e projetos sejam realizados para a glória de Deus. Amém. Amém, eu Faço recebo, eu das recebo. palavras da sua mãe essas mesmas palavras, né? Que a bênção do Senhor sejam sobre a tua vida. Lá em Efésios 2 diz que bendito Deus e Pai, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que você Amém. receba essa bênção de, de Deus mesmo sobre a tua vida, para ser esse homem, que viva o propósito do Senhor e que alcance tudo aquilo que Deus preparou para a tua vida. Sim. E uma das coisas que eu queria Amém. deixar aqui para os pais de ensinamento, logo na gravidez, aqui na barriga, nós já orávamos pelos nossos filhos na barriga. E eu orava assim para que eles tivessem o caráter de Jesus Cristo. E você, Verley? Pelo raciocínio rápido, lógico Lógico e e prato. abstrato. E era essa a nossa oração que nós orávamos. E orávamos também para que Deus já preparasse as nossas noras. Então, a nossa nora Kari já veio e a do André também já está preparada. E na hora certa será apresentada para o André. Então, a gente deixa esse ensinamento para vocês. Profetiza as bênçãos do Senhor sobre os filhos de vocês. E você esqueceu de falar do versículo sobre beijar o filho, né? Ah, é. Lá em Salmo, Salmo 2 diz: Beije seu filho para que ele Não não se se irrite. irrite. Ele fica agarrando o André aqui para beijar, e o André, sai, pai, sai, pai. Aí vira uma bagunça só, né? É. Nós queremos te agradecer, né, pela presença aqui nesta live e nós vamos orar agora, né? Muito obrigado, que Deus te abençoe mesmo. Muito obrigado pela essa companhia, por esse suporte que você dá pra gente. Ah, não tá funcionando, André, não tá funcionando aqui, vem aqui. Obrigado, Dezão. Eu que Deus te agradeço abençoe, meu pela filho. Te amo, oportunidade, Dé. Te também amo amo. vocês. E é isso, Se muito quiser deixar uma obrigado. palavra final, Não, só isso mesmo, só agradecer a todo mundo aí que está assistindo, a vocês pela oportunidade de estar aqui falando, ser esse primeiro convidado, né? Acho que é uma honra e fico muito feliz pela oportunidade de poder compartilhar. E deixei nos comentários aí o que você achou, que se você concorda, se não, e vamos ter esse diálogo aí. Tchau, E o gente. André também tem um Instagram, né, André? Pode falar aí seu O meu Instagram? Instagram é o André Henry. Vocês podem mandar lá alguma mensagem também. A gente pode ter essa discussão e aprofundar mais o nosso papo. Sim, compartilha aí com os seus filhos essa live para que também os filhos vejam que é possível estar Sim. junto com os pais, apoiando os pais e viverem como equipe campeã. Coloca aí seus motivos de oração aí nos comentários, que nós vamos ter agora o nosso momento de oração. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, por esta família, Senhor. Oramos pelos pais e pelos filhos. Senhor, que essa relação de pais e filhos, Senhor, seja abençoado pelo Senhor, seja fortalecido pelo Senhor, que traga cura, Senhor. Ó Pai, conforme diz lá a tua palavra, Senhor, que haja conversão entre pais e filhos, filhos e pais. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor que haja paz nesta
casa, aquilo, Senhor, que precisa ser resolvido, Senhor, entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, Senhor, e a filha e o pai, Senhor, que haja cura nesta relação, que haja teu mover, ó Pai, trazendo uma paz imensa, uma restauração, o perdão, a cura para a glória do Senhor. Nós oramos também, Pai, para que toda enfermidade, seja física e emocional, está repreendido agora em nome de Jesus, porque o Senhor levou na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos que a bênção, que a alegria, que a presença do Senhor seja sobre esse lar. Converta o coração, ó Pai, um para o outro. Senhor, que as barreiras sejam quebradas e que haja transformações de vidas nesta casa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela nossa família Sim, e te Senhor. pedimos, Senhor, que nos ajuda a reconhecer e Sim, respeitar Pai. as nossas diferenças como bênçãos e oportunidades de crescimento, Sim, que Senhor. possamos valorizar as Sim, qualidades Pai. únicas de cada um, Sim, criando um Pai. ambiente de aceitação e amor, que o nosso lar seja um lar de união e compreensão, Sim, como Pai. diz no Salmo 131, como é bom e agradável é que os Sim, irmãos Pai. vivam em Sim, união. Pai. Ajuda-nos a passar um tempo de qualidade Sim, juntos, Senhor. fortalecendo nossos laços e Aleluia. sendo uma companhia amorosa e presente. Que a empatia e o respeito sejam sempre a base das nossas interações. Em nome Em de Jesus nome de Cristo, Jesus, Pai Senhor. querido, nos ajuda a compreender que a relação dentro de casa tem que ser feita na paz, Pai. Que possamos promover a paz dentro de casa, Pai. Que possamos, Senhor, manter a comunicação aberta e respeitosa. Que haja a empatia dentro de casa, mesmo nos momentos difíceis de se tratarem. Senhor, que haja, Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a manter a práticas consistentes que fortaleçam a nossa família, Senhor, que nos una cada dia mais, ajuda-nos nesta relação entre pais e filhos, de marido e mulher, Pai, em nome de Jesus. Senhor, capacita-nos a sermos pais e filhos que se apoiem Sim, Pai. mutuamente, Sim, Senhor. honrando teus ensinamentos e Sim, Pai. fortalecendo o nosso lar, que possamos sempre buscar a tua orientação Sim, e Pai. confiar no teu amor para sermos melhores um para Sim, os Pai. outros, construindo um ambiente que reflete a tua graça e compaixão. Sim, Senhor, a Pai. nossa palavra que é de Aleluia. gratidão, Senhor, Obrigado, por esse Senhor. momento tão especial que Obrigado, vivemos aqui Senhor. com os nossos filhos Sim, e Pai. os nossos amigos que irão assistir Sim, essa Pai. live, Pai. Obrigado, Senhor. Alcança cada lar Sim, aqui. alcança, Faça da Pai. nossa oração, Senhor, um braço agora bem Sim, comprido, Pai. que é o Em toque na nome de cabeça de Jesus. cada Em um, Senhor, nome de de cada Jesus. lar, ó Em Pai. nome de Trazer Jesus. paz, Senhor, sobre Sim, essa Pai. casa, sobre esse lar. Te agradecemos pelos nossos 35 anos de Obrigado, casados, obrigado, onde o Senhor. Senhor Jesus nos ensinou a viver Aleluia. pela graça, Sim, a Pai. viver essa graça que já foi Sim, conquistada por Pai. Ti lá na cruz do Sim, Calvário, Senhor. essa graça que nos trouxe a paz, Aleluia. essa graça que nos dá alegria, Sim, porque a Pai. tua graça é Aleluia. suficiente para Glória a nós, Senhor. Deus. E assim como Paulo diz, Sim, tudo Pai. nós podemos naquele que nos Aleluia. fortalece. Então nós possamos Glória a passar Deus. juntos como família, como Sim, equipe Pai. campeã, podemos Aleluia. passar juntos pelas aflições, Sim, pelas Pai. dificuldades da vida, Sim, mas Pai. também pelas bênçãos que a Sim, vida Pai. nos traz. E Em nós podemos nome estar de juntos em Jesus. nome de Jesus Em Cristo. nome de Podemos Jesus. estar juntos como equipe campeã, uma família de sucesso, que tem uma mentalidade Glória a renovada através Deus. da tua palavra para experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Em Amém. nome de Em Jesus nome de Cristo, Jesus. Senhor. Amém. Aleluia, Jesus, Glória a glória a Deus. Deus. Dá um abraço no seu Amém. cônjuge. O noivo pode Glória a beijar a Deus. noiva. Glória a Deus! Amém. Aleluia! Chegamos mais ao fim de uma live. Da Aleluia! live 14, hein, 14. Meire? Olha só. Muito bem. Bênção. A metodologia equipe campeã pode sim ser aplicada nas relações de pais e filhos, trazendo uma nova dinâmica de entendimento do amor na sua casa. E ao reconhecer o poder das diferenças, aprendemos a celebrar as perspectivas únicas de cada um, fortalecendo o respeito e a compreensão. Ao
compreender o poder da companhia, transformamos o tempo compartilhado em momentos de conexão profunda e de apoio mútuo, criando laços que resistem às adversidades. E por fim, o terceiro pilar que sustenta a equipe campeã, que é o poder do compromisso, nos inspira a firmar um pacto, isto é, uma aliança Sim, de respeito e crescimento conjunto, renovando diariamente o propósito de caminhar lado a lado. Que pais e filhos possam adotar essa metodologia para transformar suas relações em alianças fortes, onde o amor, o respeito e a empatia sejam sempre a base. Queridos, queridas, que Deus Deus te abençoe abençoe. vocês e Sim. até amanhã na nossa live ao vivo, na nossa Décima lá, quinta. 15ª live, no dia 4 de outubro. Que Sim. Deus abençoe você. Dia 4 de outubro, não, dia 4 4 de de novembro novembro, 4 já. de 4 novembro. de Sim. novembro. Esperamos vocês amanhã, às 22h35, ao vivo. Receba nosso abraço, nosso Tchau, carinho. tchau, minha Tchau. gente.